Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui com a minha Bíblia, tá bom? É a minha Bíblia grande, eu tenho aqui umas 3 Bíblias dessa, eu tenho muitos livros de profecia, tenho estudado muitos livros de Apocalipse e de Daniel, que são livros proféticos, e isso significa que eu conheço muito bem a igreja que eu frequento, a igreja que eu congrego, as suas doutrinas. E eu tenho uma pergunta para você que é pastor da associação, da divisão, você que é pastor da união, você que é representante legal da igreja, da IADES. Você tem embasamento bíblico no manual da igreja, profético, para proibir que o pastor Samuel Ramos pregue na minha igreja, na igreja que eu sou líder? Você tem alguma coisa que desabone a conduta espiritual ou moral do pastor Samuel Ramos para proibir? Qual é o mandamento que o pastor Samuel Ramos ele tem quebrado para que eu, como líder, proíba ele de pregar na minha igreja? Qual é o princípio bíblico que ele tem quebrado para que eu proíba ele, como líder, dele pregar na minha igreja? Aliás, não é o próprio manual da igreja que diz que a igreja é soberana? Ou seja, se a igreja ela está dentro dos princípios bíblicos, dentro dos princípios do manual da igreja, no espírito de profecia, a igreja ela é soberana. Não existe pastor que mande na igreja, a menos que ela esteja quebrando esses princípios. Então eu pergunto, vocês proíbem o pastor Samuel Ramos de pregar nas igrejas ou vocês apenas sugerem? Eu queria entender, porque pelo que eu sei, divergência de teoria interpretativas de profecia, a própria igreja tem. Quantas vezes a própria IADES ela se confundiu na interpretação profética? Aliás, o próprio movimento milerita se equivocou. A própria igreja ela pregava que o silêncio no céu era a volta de Jesus e não é. É um período de comoção quando Jesus se levanta do santuário celestial e a porta da graça se fecha. A própria igreja ela interpretava que o número 666 se encontrava na faixa do Papa ou na sua coroa, não sei. E agora a igreja já entende que vem de Babilônia, do número 660 e do número panteão, que é o número total de deuses babilônico. Então, teorias interpretativas elas não quebram princípio. A própria igreja errou durante alguns anos nas suas interpretações proféticas e retratou-se com relação a isso. Não há problema nenhum, porque à medida que o tempo vai passando, Deus vai derramando luz e a gente vai entendendo as profecias. Então eu vou, como líder de igreja, permanecer, caso o pastor Samuel Ramos venha pregar na minha igreja, ele vai pregar sim na minha igreja, porque não há nada que desabone a sua conduta. E eu quero deixar aqui algo muito bem claro. Eu sou a favor da IADES, eu amo a IADES, eu gosto da igreja que eu congrego, eu amo a igreja que eu congrego, eu concordo plenamente com as doutrinas da igreja que eu congrego, eu amo os pastores da minha igreja, eu não sou contra ela, eu gostaria de deixar isso aqui muito bem ressaltado e enfatizado. Eu não estou contra a minha igreja, mas eu queria esclarecimento. Por que que o pastor Samuel Ramos não pode pregar em algumas igrejas do Brasil? Ele prega muito nas redes sociais, ele prega muito nos Estados Unidos, mas nas igrejas do Brasil, negativo. E eu quero deixar algo também aqui esclarecido para a IADES, para os seus representantes. Quanto mais vocês proíbem que o pastor Samuel Ramos pregue nas igrejas, mais atenção ele ganha do público, mais atenção ele ganha nas redes sociais, mais as pessoas ficam querendo saber o conteúdo da sua mensagem. Então, eu gostaria de uma resposta de você, que é pastor da igreja IADES. Tá bom? Paz e graça a todos vocês e, mais uma vez eu digo, nada contra esta igreja. Amo minha igreja e os meus pastores também.